algo que eu quero compartilhar com vocês. Porque na semana passada, quando nós falamos sobre aquela questão no grande desprendimento, ficou muita coisa assim bastante interessante sobre o desencarne. E aí eu resolvi trazer este livro aqui, mas eu coloquei a página que eu vou querer ler aqui para nós lermos juntos, tá? Que fala é o perispírito e o desencarne. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Um pouco não, vai ser bastante sobre o perispírito e a desencarnação. É aquilo porque o irmão Jacó, ele fala muito rapidamente. E eu pensei assim, puxa vida, vai ser interessante se nós aprofundarmos mais nesse tema, não é? Mas isso não quer dizer que não vai ter, vamos dizer, vocês não vão perguntar sim. Só que a tela não vai aparecer a minha imagem, nem eu vou ver vocês. Nós vamos ver o texto. E em cada pedaço que tiver dúvida, que quiser interferir, toca no microfonezinho e fala, Rosângela, aí faz a sua colocação. Então, a gente vai desligar vocês, no caso, desligam os microfones. Eu vou lá no texto agora e vou colocar. Não desliga agora não, porque eu vou perguntar a vocês se vocês estão me ouvindo. Só um pouquinho. Estão me ouvindo? Estão. Sim. 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 Aí eu vou colocar o texto e vocês vão ter que me dizer depois. Primeiro eu vou colocar na página exata, tá? Deixa eu ver aqui. O tamanho da letra tá boa? Ou tá muito pequena? Tá pequena. Para mim tá grande, pode até ser menor. Não, menor não. E aí? Vamos ter que... Para mim. Para mim tá pequena. Tá muito... Quem é esse fenômeno? Tá bom, para mim tá bom. Tá bom. Tá bom. Porque se eu passar ela para 150, ela vai ficar muito grande. Não, a anterior tá bom. Sério? Pra mim tá bom. Tá bom para mim. Tá bom? Essa tá boa. Para mim tá boa. Tá, então aí vocês desligam o microfone e qualquer coisa vocês me interrompem, tá? E perguntam, e a gente vai conversando. Então, esse livro, ele trata exatamente do perispírito. Ele fala vários assuntos. Ele fala o perispírito e anestesia, perispírito e sexualidade, perispírito e memória, perispírito e mediunidade, perispírito e evolução. Nós vamos conversar sobre o perispírito e desencarnação, dentro daquilo que o irmão Jacó colocou muito palidamente, mas foi, e aí eu resolvi aprofundar para a gente conversar. Ele diz assim: desencarnar é desprender-se completamente do corpo físico após a morte cardíaca, passando a viver plenamente na dimensão espiritual, tá? Uma das primeiras descrições que se conhece do processo desencarnatório deve-se ao famoso médium norte-americano Andrew Jackson Davis. A visão que captou em tempo anterior ao surgimento da doutrina espírita surpreende pelos vários pontos de coincidência com os relatos de André Luiz e outros autores espirituais que trataram do tema. Eis o seu depoimento. Aí, aqui é um depoimento do Andrew Jackson Davis. Ele diz: minhas faculdades de evidência me permitiram estudar o fenômeno psíquico e psicológico da morte à cabeceira de um moribundo. Tratava-se de uma senhora de cerca de 60 anos a quem havia dado muitas vezes conselhos médicos. Quando a hora da morte chegou, estava eu gozando muita boa saúde, o que permitiu que pudesse exercer livremente, sem obstáculo, as minhas faculdades de vidente, porque ele era vidente.
o Jackson Andrews Davis. Coloquei-me de maneira a não ser visto ou perturbado nas minhas observações psíquicas e pus-me a estudar com acurada atenção os misteriosos processos da morte. Vi que a organização física não podia mais bastar às necessidades do princípio intelectual, mas diversos órgãos internos pareciam resistir à partida da alma. Olha que interessante, né? E quando ele coloca isso aqui, que parecia resistir à partida da alma. O sistema vascular se debatia para reter o princípio vital. O sistema nervoso lutava com todo o seu poder contra a debacle. Eu não sei o que é, dos sentidos físicos. Perdão, eu não procurei o significado dessa palavra. Se alguém encontrar, fala, tá? E o sistema cerebral esforçava-se para reter o princípio intelectual. O corpo e a alma, como dois esposos, resistiam à sua separação absoluta. Esses conflitos internos pareciam, a princípio, produzir sensações penosas e perturbadoras. Mas quedei-me tranquilo e mesmo feliz quando me apercebi que essas manifestações físicas indicavam não a dor e a angústia, mas simplesmente a separação da alma do corpo. Logo depois, a cabeça foi envolvida por uma... Fala. Explica essa parte aí. Esses conflitos internos pareciam, a princípio, produzir sensações, como se fosse sentido em relação a quando a gente perde alguma coisa, seria isso? Onde diz aqui, né? Esses conflitos internos pareciam, a princípio, produzir sensações penosas e perturbadoras, mas quedei-me tranquilo e mesmo feliz quando me apercebi que essas manifestações físicas indicavam não a dor e a angústia. O que eu entendi desses conflitos internos é aquilo que o irmão Jacó fala, lembra quando ele fala assim, que ele sentia que parecia que dois corações atuavam, um no corpo físico, o que eu entendi, um no corpo físico, outro no corpo espiritual. Então, esses conflitos internos, eu acredito, se alguém tiver algum outro entendimento, coloque, por favor. Eu acredito que seja assim, como se você não fosse uma sensação assim tão penosa, né? Tão dificultosa, tá? Mas que ela produzia, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Ele diz que, a princípio, parecia produzir sensações penosas, mas, no fundo, não era. Era uma tranquilidade interior, acho que uma serenidade, uma pacificação interna. Alguém tem mais alguma coisa a colocar? Eu percebo, eu acho que é o momento do nosso desencarne, dessa separação, até porque eu já vi essa separação com o pai e com a mamãe, é uma sensação de que você está consciente ainda um pouco desse mundo e consciente do outro mundo. Então, isso é que gera, eu acho, dentro da gente, uma certa angústia. Mas, dependendo do grau de evolução nossa, essa angústia não vai ser tão grande, mas que nós vamos ter, vamos. Porque eu penso assim, porque por mais preparado que a gente esteja para a morte, para o desencarne, no fundo, nós ainda não sabemos realmente o que é. Certo. Então, a gente entra num processo naquele momento, até o Bruno Lourenço falou isso, acho que foi no outro evangelho, que a gente entra nesse conflito, né, da separação do corpo e o que a gente vai ver do outro lado. Certo. Fala, Célia. Mau resultado, fracasso, queda, ruim. Aquela palavra que você não achou é mau resultado, é ruim. Ótimo. Obrigado. Fala, Célia. Não, eu estou pensando aqui no automatismo biológico, né? O automatismo fisiológico do corpo. Talvez o corpo resista em entregar os pontos, né?
É. Mas a alma não, a alma já está se libertando, ela tem outra visão. O corpo faz aquilo automaticamente, que ele tem um automatismo biológico e fisiológico. Então, os órgãos resistem. Uhum. É porque acho que é no Livro dos Médiuns que fala o seguinte: a alma não vai embora, a alma vai embora porque o corpo morre. Não é porque a alma vai embora que o corpo morre. Não, a alma vai porque o corpo não tem mais condições mesmo. É por isso que ela abandona, né, o próprio corpo. Então, a gente tanto é que não tem a questão da morte vegetativa, fica vegetativo. Está lá, né? Um dos órgãos está funcionando, entre aspas, né? E algumas vezes a alma não está mais nem ali. E há essa resistência, né? É o que a gente vai ver mais à frente, quando ele vai falar. É que ainda existe o resíduo do fluido vital, né? Ainda existe. Do fluido vital. O fluido vital, né? Aí ele diz aqui. Fala, Vera. Olha, Vera. Não, é porque você lendo esse pedacinho, eu senti quando eu tive meu filho parto normal. É engraçado, me veio na mente isso aí. Uma sensação de saindo de mim. Parto normal. Quem teve filho de parto normal talvez tenha sentido isso. E você fica como se saiu alguma coisa de você, mas não saiu tudo. É interessante. É uma sensação. Por acaso, isso me veio na mente. Olha. Quando ele nasceu, há muitos anos atrás. É que ele saiu e eu senti aquilo. Saiu, mas ainda tem algumas coisas que estão ligadas. É um paralelo interessante esse. Quando eu li esse pedacinho, você leu, veio na mesma hora essa sensação assim, de vazio, que ele saiu, mas ainda tem alguma coisa ligada. Olha que barato. É muito bom. Essa sensação é engraçada mesmo. A gente tem uma sensação de esvaziamento. Quando a gente tem parto normal, esvaziamento. Essa comparação é bem lúdica, mas bem interessante. Bem interessante. Nossa, achei interessante. É lógico que aí, no caso, o espírito seria o que estava saindo, né? No caso aí. Isso. O corpo não teria mais nada, mas ele ainda tem alguns fios presos que vão saindo aos poucos. Isso mesmo. Então, vamos lá. Logo depois, a cabeça foi envolvida por uma atmosfera brilhante. De repente, vi o cérebro e o cerebelo estenderem suas partes interior, fazendo cessar suas funções galvânicas. Eles se tornaram saturados de princípios vitais de eletricidade e de magnetismo que penetravam pelas partes secundárias do corpo. Por outras palavras, o cérebro subitamente se tornou 10 vezes mais vigoroso no seu estado normal. Esse fenômeno precede invariavelmente a dissolução física. A seguir, verifiquei o processo pela qual a alma se separa do corpo. O cérebro atrai os elementos de eletricidade, magnetismo, vida, movimento, sensibilidade espalhado por todo o organismo. A cabeça ficou como que iluminada, e notei que, ao mesmo tempo, as extremidades se tornaram frias e escuras. O cérebro tomou um brilho particular. É interessante, né, que a gente lendo é bonito, né? Mas e na prática? Não é? É uma coisa assim que você vai lendo, o que ele vai descrevendo, né? Tudo que vai ocorrendo, como agora ele diz assim, em torno dessa atmosfera fluídica que envolvia a cabeça, vi formar-se uma outra cabeça que se desenhava cada vez mais nitidamente. Aquilo que o irmão Jacó falou a semana passada, quando ele diz que vê ao lado dele um corpo através de uma nuvem de fumaça indo se formando. E ele continua dizendo, ela era tão brilhante que eu só podia fixá-la com dificuldade, mas à medida que esta cabeça fluídica se condensava,
a atmosfera brilhante desaparecia. Daí deduzi que esses princípios fluídicos que haviam sido atraídos de todas as partes do corpo para o cérebro, e então eliminados sob a forma de uma atmosfera particular, estavam antes unidas solidamente de acordo com o princípio superior de afinidade do universo, que faz sempre sentir em cada parcela da matéria, com surpresa, a admiração, perdão, que faz sempre sentir em cada parcela da matéria, com surpresa e admiração, seguir as fases do fenômeno. Do mesmo modo que a cabeça fluídica vi formar-se sucessivamente o pescoço, as espáduas, o torso, enfim, o conjunto do corpo fluídico. Olha que interessante, ele vê isso tudo se formar, né? Vai se formando a cabeça, o dorso, é aquele outro corpo nosso, perispírito nosso, né? Que nós temos, que envolve o nosso corpo. Né? A gente sabe que a gente tem esse corpo grosseiro, e tem o duplo etérico, tem o perispírito, né, que forma, e tem o corpo mental, e assim sucessivamente as várias camadas, né? Vamos lá, eu vou... tá aqui. Oi, fala. Oi, sou eu, Lucinha. Esse processo é muito bem descrito na desencarnação de Dimas. Sim, é maravilhosamente bem escrito lá. Porque é maravilhosamente. Isso que você leu foi exatamente o que aconteceu com ele. Pois é. A construção, né, desse corpo fluídico e eles vendo os dois, né? Isso. Isso daí, né? É isso mesmo, né? É muito, muito interessante. Aí ele continua aqui. Vamos lá. Tornou-se evidente para mim e tal. As deformidades do corpo físico haviam desaparecido do corpo fluídico. Enquanto esse fenômeno espiritualista se desenvolvia diante das minhas faculdades particulares, isso é o nosso companheiro falando, para os olhos materiais das pessoas presentes no quarto, o corpo Eu gostaria de falar. Quem está falando? Qual é o capítulo, gente? Capítulo? Não. Quem está falando? É que eu estou sem poder ver. Entrou. Rosilda, não é, hoje a gente está tratando nesse texto, porque a semana passada nós falamos muito sobre a desencarnação. E aí, Rosilda, eu peguei esse texto do livro do Perispírito e estou colocando o texto. Você está vendo o texto? Rosilda? Ela não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, né? Alguém está me ouvindo? Sim, todo mundo. Então tá. Aí ele continua aqui, porque esqueci o nome dele aqui. Eu vou voltar lá, tá? O Andrew Jackson Davis, né? Então, ficou em torno dessa atmosfera, fase do fenômeno. Tá. Aí ele diz aqui, acho que eu já li, né? Rosângela. Fala. Pode falar. Rosângela. Oi. Hoje eu tô com um problema de internet. A minha internet deve estar fraca, porque eu quase não estou ouvindo. Tá com muita microfonia. Eu vou sair para ver se melhora a transmissão de vocês. Tá bom? Tá bom. Fica com Deus. Beijo. Enquanto esse fenômeno espiritualista se desenvolvia diante das minhas faculdades, isso eu já li. O espírito se colocou no ângulo direito da cabeça do corpo abandonado, mas antes da separação final do laço que havia ligado durante tanto tempo os elementos materiais e intelectuais,
vi uma corrente de eletricidade vital formar-se na cabeça da agonizante. Isso é o Andrew Jackson, que é vidente, ele estava acompanhando todo esse processo que estava acontecendo com aquela moribunda, que ele coloca o nome, né, que estava ali no desencarne dela. Então, ele anotou todo o processo que ocorre, tá? Aí continua, isso me deu a convicção de que a morte mais não era do que um renascimento da alma ou do espírito, passando de um estado inferior para um estado superior. Olha só, Vera Isaura, o que o nascimento de uma criança neste mundo ou de um espírito no outro mundo eram fatos idênticos. Você viu, tanto Vera como a Célia? Viu que interessante? Impressionante. Impressionante, né? Tá? Eu senti isso na hora que falou. Pois é. Nada aí falta, nem mesmo o cordão umbilical, sob a forma de um laço de eletricidade vital. Eu achei esse paralelo muito interessante com o nascimento, né? Esse laço permaneceu durante algum tempo entre os dois organismos. Descobri, então, o que me passara despercebido em minhas observações psíquicas, isto é, que uma pequena parte do fluido vital voltava ao corpo material logo que o cordão ou o laço elétrico era rompido. Esse elemento fluídico ou elétrico, espalhando-se por todo o organismo, impedia a dissolução imediata do corpo. Quer dizer, aquele momento em que o laço se desatava, uma parte voltava para o corpo, da energia ainda, para que o corpo ainda mantivesse um pouco de fluido, como a Célia falou anteriormente, né, Célia? Então, eu vejo como se fosse uma luta, né, entre o corpo e o espírito, né, nesse desencarne. Né? Então, mas tudo está dentro do sistema, tudo direitinho. Não é aí diz aqui, segundo o Andrew Jackson, né? Não é prudente enterrar o corpo antes que a decomposição tenha começado. O cordão umbilical a que me referi não está muitas vezes ainda rompido. É o que acontece nos casos de morte aparente, aquela letargia ou catalepsia, né? Não está muitas vezes ainda rompido. É o que acontece nos casos de morte aparente, em que os indivíduos voltam à vida depois de 1 ou 2 dias, como na letargia, na catalepsia. E a gente sabe que houveram casos em que muita gente foi enterrada viva. No Céu e Inferno mesmo tem o depoimento de Anthony Bell, que ele foi um desses casos, que ele foi enterrado vivo, e descobriram-se depois, porque quando exumaram o corpo estava de costas, estava virado, né? Como na encarnação, o processo de desencarnação normal acontece gradualmente. O perispírito se desprende molécula por molécula, conforme se unira. Porque na reencarnação, a reencarnação, o que ocorre? É molécula por molécula que se une. Né? No perispírito, ele vai também se desprendendo molécula por molécula, assinala o codificador. Não há, pois, na desencarnação comum, uma separação brusca entre o espírito e o corpo. Ao contrário, o desligamento da alma, dependendo do estado mental do desencarnante, pode demandar muito tempo. Até. Em O Livro dos Espíritos, informam os instrutores maiores que a alma se desprende gradualmente, não escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade, e que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam, ou seja, ele se desata, não se quebra. E Kardec põe uma informação sobre isso. Ele diz assim: o fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está
na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito, e, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Vocês lembram que no capítulo passado, o irmão Jacó diz que ele sentia uma dor, um peso muito forte no tórax, que era, muitas vezes, uma dor insuportável. Ele coloca mais ou menos isso no texto passado dessa dor, tá? Ressaltando... A Rosilda quer falar. A Rosilda quer falar. Fala, Rosilda. Rosilda? Enquanto ela se encontra aí, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Fala. Eu tive lendo esse capítulo que nós iríamos estudar hoje, e tem um pedaço que ele fala assim: esclareceu também que o ambiente doméstico estava impregnado de certa substância que classificou por fluido gravitantes. Deve ser esse resto, esse retorno um pouco do fluido vital, que ele chamou aqui de fluido gravitante, quer dizer, cai com a gravidade, ele retorna ao corpo físico. Até porque, se eu não me engano, aqui vai falar, muitas vezes a desencarnação, ela se consome, ela acontece, né, se consuma, ou no velório, durante o velório, onde é cortado, né, o laço fluídico, mas muitas vezes, dependendo de situações, ela perdura. Tem um caso de André Luiz, em que, numa das obras dele, Célia deve lembrar, eu não lembro, em que eles estão caminhando no cemitério, André Luiz e mais um companheiro, e tem uma jovem sentada em cima da cova, as mãos Obreiros da vida eterna. Oi? Obreiros da vida eterna. Obreiros da vida eterna. Então, a jovem está assim, muito triste, chorosa, e eles observam que sai um laço fluídico e ele enterra, vai terra dentro. E ela começa a pedir ajuda, e André Luiz vai ajudá-la, e ela fala, né, que está muito chorosa e não sei o que e tal, e André Luiz faz menção de cortar o laço quando o instrutor diz a ele, não faça isso. Aí ele falou, mas ela está tão chorosa, ela está sofrendo tanto. Ele falou, se você fizer isso agora, ela vai direto para casa e vai obsidiar o marido e o bebê, né? O filho que lá ficou, porque ela, no começo, na gestação dela, ela não queria aquela gestação. Então, era uma coisa, era uma vida muito difícil, porque ela não estava afim, ela não tinha, vamos dizer, entre aspas, aquelas obrigações que deveriam ter. Né? Então, ao fazer aquilo, a primeira coisa que ela ia fazer, ela ia retornar automaticamente para dentro de casa e obsidiar a criancinha, o bebê, que depois que quando ela percebe, eu acho que deve ser mais ou menos isso, que ela deveria ficar, né, realmente agir normalmente, naturalmente, né, aceitar toda aquela situação, ser a mãe que ela teria que ser, a esposa e tal, mas só que já era tarde, ela já tinha desencarnado. Então, em muitos aspectos, ainda fica, o laço fluídico ainda fica ligado aos restos mortais. A gente pode ver isso muito bem também em alguns casos, onde ainda há uma ligação muito grande entre os suicidas, né? Quantos suicidas, não é que eles têm, o pensamento, a sensação deles de ver o corpo em putrefação, de se sentir muito, entre aspas, falando, que não é o pensamento deles, sentir-se corroído, os vermes, e várias outras situações, tá? Então, vamos lá. Ressaltando o principal fator no desprendimento é o estado da alma, esclarece que para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real, isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica. Já o espírito penetra a vida espiritual apenas ligado por um elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração.
né? Em alguns casos, isso ocorre naturalmente. Dependendo do estado moral dessa alma, né? O homem já está desmaterializado, então esse laço, ele muitas vezes se rompe, como diz ali, com o quê? Com a última pancada do coração. Mas isso é alguém já bem desmaterializado, tá? Todavia, para o homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais, e quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente, também demanda contínuo esforços. O nosso irmão Jacó, ele tinha todo o conhecimento, né? Porém, ele tinha as dificuldades dele, né? Aí a gente vai repetir o que eu já falei. Era diretor, era conselheiro, era esclarecedor, ele era receitista, era tudo isso, mas e de dentro do coração dele, como eu vi hoje um pedacinho da palestra do Haroldo, será que dentro do coração dele realmente tinha toda aquela mudança que ele externava para fora, né? Então, é algo que a gente vai questionando. Para alguns que vão encontrar essa dificuldade, realmente, se não tiver no que ele está falando aqui sobre esse desprendimento, né? Se o cidadão ainda está, vamos dizer, ligado materialmente, é muito complicado, é um trabalho árduo, né? E os operários, que a gente chama, aqui vai falar, os operários espirituais, trabalham o tempo todo com isso, né? Aí Kardec faz uma observação. O estado do espírito, por ocasião da morte, pode ser assim resumido. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito, desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. Alguém quer falar alguma coisa aí? Quem quiser falar, por favor. Eu só queria saber o capítulo, Rosângela. Quem está falando? Até agora. Rosilda. Tive dificuldade em entrar, muita dificuldade. Tá, e aí eu queria saber o capítulo. Estou me achando aqui no livro. Não, Rosilda. É que você... Eu procurei. Você está usando... Tá dando toda hora, ele cai. É porque o Bluetooth está dando microfonia. Eu acho que vai ser melhor você desligar o Bluetooth e ler. Eu botei um texto, não é por livro. Tá? Aí você vai lendo o texto. Não é do livro? Não, porque nós falamos um tema a semana passada. E hoje eu criei esse tema e trouxe outro livro. Então desculpe-me, porque eu estou aqui tentando achar. Tá? Aí você dificulta, vai dar microfone. Tá, mas você é de um livro que a gente possa encontrar? Não, hoje. Isso? Esse texto eu trouxe hoje para ampliar o tema que nós estudamos na semana passada. Tá bom, que pena, porque eu estou perdendo. Se eu desligar o Bluetooth... Eu vou gravar e vou mandar para você. Vou mandar para nós. Tá? Eu vou desligar o microfone. Tá bom. Rosângela, eu acho que tem mais pessoas com o microfone ligado, né? Que tá uma barulheira. Não, agora tá... melhorou agora? Fala alguma coisa. Oi, tem alguém? Eu estou ouvindo. Está ouvindo? Aí eu estou te ouvindo. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Ah, tá.
Tá. É porque a da Rosilda ela usa o Bluetooth, então aí ele dá a microfonia, tá? Vamos lá. É aquilo que foi falado do despertar suavíssimo, né? Já estamos aqui nesse ponto do suavíssimo? O que é que vocês acham? Fala um ou dois aí. Se chega aí a Dona Morte e... O que ele está falando, que o desprendimento vai ser de acordo com a evolução moral do espírito. Se ele for muito desmaterializado, eles têm uma passagem tranquila. Mas se ele for muito preso à matéria, ele vai ter uma passagem muito difícil, que o corpo vai resistir. Será que dá tempo? Será que dá tempo da gente correr para pegar esse jeitinho? Olha, eu acho que a teoria... Na última batida do coração, já fiquei feliz. Eu falei, que bom, cada dia mais me purificar. Podemos começar agora. Pois A reforma íntima top. Mas existe uma questão chamada apego. Então. Isso, reforma íntima top, vamos nós. Bota aí que vai ser difícil pra caramba. Eu acho que a teoria na prática é outra coisa, né? Na teoria é belíssimo e fácil pra caramba. Agora, na prática... a Dona Morte lá chega pertinho de você e diz assim, oi, como é que vai? Tudo bem? Estou aqui. Você está passando bem? Entende? Olha, é muito difícil. Por isso que eu pensei muito nesse estudo, eu falei assim, não, eu vou levar porque eu acho que vale a pena. Né? Vale a pena a gente estudar e ver esse aspecto, né? Porque, senão, é como se a gente ficasse ali, tem a visão do irmão Jacó, vai falando aquela coisa toda, mas eu acho que é momento, assim, da gente ir estudando, a gente vai aprofundando mesmo, né? E isso faz os nossos questionamentos. Caramba, será que vai dar? Será que dá tempo agora? Será que dá tempo nessa reencarnação? O problema... Rosângela, que esse negócio de elevação moral não é uma coisa que você determina, eu agora vou me elevar moralmente. Porque às vezes você age de modo certo na sociedade, mas você pensa de outra maneira. É muito mais da forma como você pensa do que como você age. Eles achavam que faziam o máximo, mas com certeza lá no fundo tinha algumas coisas que ele não concordava. Vou fazer porque é socialmente, moralmente, o mais certo, é o que o grupo está esperando. Mas, na verdade, eu não penso dessa forma. E lá em cima você não engana ninguém, né? Porque aqui não dá para passar o vídeo, né? Porque eu vi um vídeo hoje do Haroldo, um pedacinho, que ele fala do irmão Jacó, ele fala isso. Ele fala assim, a transformação dele, ela foi toda externa, mas interna. E no coração? Será que ele tinha realmente transformado o seu coração? Porque aquele tal negócio, né? Ele fez, aconteceu, não sei o quê, aquela coisa toda. Tanto é que ele faz questionamento quando ele está no estertor da morte, né? Começa a vir aqueles pensamentos, aquilo que eu deveria, como diz, o que eu deveria fazer, aquilo que eu não fiz, aquilo que eu fiz que não deveria fazer. Quer dizer, então, e isso é importante porque a gente vai, mesmo que possa acontecer, né? A gente não sabe. Né? Mas quantos que estão aí numa caminhada que, de repente, está numa caminhada já indo para esse processo, né? de serenidade, de tranquilidade. Mas, como Vânia falou, é fácil? Não. Agora, é impossível da gente começar a trabalhar agora? Não é. Não é? É possível da gente começar a trabalhar isso agora. Né? E ir trabalhando. Lógico que a gente vai ter. Lógico que a gente brinca e fala, Deus me livre, se chegar agora, minha mala não está... Mas a gente sabe que hoje, né? Eu sempre coloco isso, hoje, com toda certeza, provavelmente para muitos de nós, é a melhor reencarnação. Né? Eu penso assim, se não é a melhor, não é a pior. Então, vamos botar assim, é igual a passada? Não sei. Né? Mas eu acredito que hoje está sendo a melhor reencarnação. E é esse trabalho paulatino que a gente vai fazendo. Como ele diz aqui, como se deduz, da mesma forma, também que na encarnação não há dois processos idênticos de desencarnação. E é verdade.
Uns desencarnam desesperadamente. Por exemplo, aquele livro Ação e Reação, onde tem expiações, eu acho que é expiações coletivas do acidente aéreo. Uns espíritos são levados, né, pelos amigos espirituais, outros morreram todos de desastre aéreo. Uns estão agarrados aos despojos, não quer largar o corpo, fica gritando, fica desesperado. Então, há morte, mas as desencarnações não são iguais, são diferentes. Kardec, notavelmente, identifica 4 tipos de situações extremas, em cujos limites pode ocorrer uma infinidade de variantes. Primeiro, se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. Segundo, se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Terceiro, se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Quarto, se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. Daí resulta que o sofrimento que nos acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito, que tudo que puder atenuar essa força e acelerar a rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. E, finalmente, que, se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. E aí é aquilo que nós estamos falando, né? É um trabalho que tem que ser feito. Como a gente sempre fala, a gente fala de reencarnação, a gente fala de tantas outras coisas, mas quando alguém quer falar de desencarnação, infelizmente, gente, vai atrair, como se da desencarnação não fosse algo que vamos dizer, a única certeza. Fala, Vera. Fala. Não, é que aqui diz assim, que tudo que puder atenuar essa força, acelerar a rapidez do desprendimento, seria, por exemplo, a oração. A oração que nós, encarnados, podemos... Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, não. Pode falar. Pode falar. Então, a prece, a oração seria um dos fatores, né, que podem aumentar essa força para auxiliar o desencarnado. Isso, a prece, claro, com toda certeza. E a gente vai ver isso lá quando a gente vê a situação do irmão Jacó, né? E de tantos outros. Porque, a prece é fundamental. O velório, que às vezes a gente leva de um jeito e parece que não tem mais nada ali, então, né? É importante. Porque a gente fala assim, é só corpo, só tem o corpo ali. Mas algumas vezes, dependendo da situação, os trabalhadores espirituais ali estão fazendo os últimos preparos, vamos botar assim, né? Ou desatando os nós, né? Ou então o próprio, vamos dizer, desencarnado está ali, né? Muitas vezes apoiado, ou muitas vezes atraído, né, por outros pensamentos. Então, é sempre importante a prece, é sempre importante uma atitude muito positiva e muito, assim, eu diria até uma atitude religiosa mesmo, né? Em relação à questão do velório, algo muito importante mesmo. Não, muitas vezes as pessoas, eu fico até meio receosa quando, por exemplo,
principalmente quando tem desencarne de policiais militares. Vamos botar assim. O exemplo, desculpe, peguei esse. Aí, aquela coisa de tiro, de ódio, vou fazer, vou acontecer. Nossa, mãe, eu fico pensando, além do defunto, né? Do moribundo não, do defunto mesmo, a psicosfera que está ali em torno, como aquilo fica, né? Olha só o peso. E se esse espírito ainda não se desprendeu completamente, olha o sofrimento, não é? Então, é muito complicado. Essa questão do velório, eu acho que é algo assim que tem que... se a pessoa não gosta, não vai, sabe? De casa, faz as preces, mas se a pessoa vai, ela busca ter uma postura assim, cristã mesmo, sabe? Porque é muito sério, é muito sério mesmo, que o trabalho continua, né? A gente sabe disso. Alguém mais quer falar? Rosana, nos desencarnes que são acidentais, violentos, né, repentinos, deve levar muito sofrimento mesmo, né? Porque a pessoa não tá esperando esses acidentes, né, de automóvel e tudo mais. E a gente vê isso, né? Que eles ficam muito desesperados, não é isso? Isso é verdade. Né? Ficam muito desesperados. Agora, a gente tem que lembrar que, mesmo sendo um desencarne assim, num desastre, é uma coisa que estava programada. Uhum. Há um momento assim, muito crítico, mas depois, se o espírito já for um espírito já uma certa evolução, ele logo se recupera. Porque aquele era o tempo dele. Mesmo ele estando ainda com muita impregnação de fluido vital. Eu estou olhando aqui em Obreiros da Vida Eterna, quem puder ver, no capítulo 11, Amigos Novos, Jerônimo vai com André Luiz para fazer um desencarne. Né? Então, André Luiz fica muito assim intrigado. Será que todo mundo tem todo esse amparo durante o desencarne? Aí Jerônimo vai dizer assim, absolutamente. Reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei. Essas são desencarnações intercessórias. São pessoas que tiveram o direito de ter aquela assistência especial. Mas a maioria de nós não tem. Não, pode falar isso. Tá? Então ele fala, meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras, cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto. O amigo sorriu com indulgência na superioridade legítima dos que ensinam, sabiamente esclareceu, absolutamente, reencarnações e desencarnações, de um modo geral, obedecem simplesmente à lei. A maioria de nós nasce e morre no modus operandi. Uhum. Isso aí. Só obedecendo a lei. Só obedecendo a lei. Existem as equipes de desligamento, mas isso. São proforme, então já estão assim, é protocolar. Isso né? Agora, essas onde entra Bezerra de Menezes, esses espíritos assim, são pessoas que fizeram por onde terem essa assistência especial. Claro. Não somos todos nós. Por exemplo, o desencarne de Dimas é isso, uma equipe, né? E muitas vezes, lógico, a gente tem aqueles, o que ele chama aqui de operários espirituais no desencarne, né? Por exemplo, quando a gente vê alguns jovens que desencarnam de forma violenta, quando alguns psicografam, vão deixar suas mensagens, muitos deles falam assim, mãe, eu não senti dor nenhuma, eu dormi, eu fui retirado antes, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Muitas vezes eles são retirados antes, né? Mas fica aquela impressão, vamos dizer, para um familiar, que o filho morreu queimado, aqueles jovens da Boate Kiss, né? Quantas pessoas falam, ai meu Deus, que sofrimento que deve ter sido. Evidentemente, a gente sabe, né, que muitos ali desencarnaram tristemente, mas alguns foram muito auxiliados, ou todos foram auxiliados, né? Mas fica a repercussão, porque fica o pensamento muito ligado a isso. Né? Então, é lógico, se a gente tem um ente amado que morre de forma violenta, o nosso pensamento é sempre, ele sofreu, houve isso, houve aquilo,
e muitas vezes, pela própria bondade divina, pela justiça divina, são socorridos, são assistidos anteriormente, né? E, gente, eu acho que não vai dar para terminar esse texto hoje, hein? E eu queria tanto passar para vocês isso. André Luiz, por intermédio de Francisco Xavier, sugere a possibilidade de se identificar em um processo normal de desencarnação programada diversas etapas liberatórias do espírito. Assim, no início do processo de desencarnação, aqui, os operadores espirituais, aquilo que eu falei, né, através do complexo serviço de magnetização e sensibilizando o vago, que é o nervo, né, para facilitar o desligamento das vísceras, isola o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. É muito interessante porque, né, para mim, pelo menos, eu pensava assim, um desencarne, morreu tal. Gente, o trabalho que é feito não é morreu tal. Como diz, você vai tirar molécula a molécula, começa vamos dizer, que seja ou pelo tórax ou pelo cérebro, esses operários espirituais, eles vão trabalhando, é um trabalho assim muito, muito sério mesmo, né? Como ele diz aqui, em seguida, a operação magnética, dirigindo-se ao plexo solar, centro gástrico, desata laços que localizam forças físicas. Lembram, numa parte em que o irmão Jacó fala sentir um esmagamento no peito, né? Provocando o extravasamento pelo umbigo de certa substância leitosa que fica pairando em torno enquanto começam a surgir sintomas de esfriamento dos membros inferiores. A ação magnética, através de passes concentrados sobre o centro emocional, centro cardíaco, relaxa, em continuação, os elos que mantêm a coesão celular. Nesse centro, com imediata repercussão no coração, que passa a funcionar desreguladamente ao mesmo tempo, em que nova cota de substância despreende-se do corpo, do epigastro à garganta. Lembram quando o irmão Jacó fala que ele sentia como se houvesse dois órgãos, dois corações, né? Um acelerado, outro como que perdendo já a sua força. Foge então o pulso, cessa a capacidade de raciocinar e sobreveio o coma. Nessa oportunidade, o perispírito entra em processo de desligamento. Inversamente do que acontece na encarnação, dilui-se agora a sustentação psicossômica das estruturas, aí daqui citoplasmática, através dos bióforos, pronunciando estólise, isso é tudo termo técnico. Mas vamos lá. Logo após a operação, com especial concentração de energia na região cerebral, centros coronários e cerebral, provoca o surgimento de brilhante chama violeta dourada, emitindo luz quase impossível de ser fitada, a qual, deslizando-se da região craniana, absorve instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada, transformando-se na cabeça espiritual do desencarnante. Ele está falando aquilo que o nosso espiritualista acima falou, né? Ato contínuo passa a constituir-se o corpo espiritual, membro a membro, traço a traço, com a luz violeta dourada no cérebro desaparecendo, espraiando-se em seguida através de todos os escaninhos do organismo perispiríticos, assegurando, desse modo, a coesão dos diferentes átomos nas novas dimensões. Recompondo o perispírito, o desencarnante, já pairando próximo ao corpo em ritmo de rápida cadaverização, permanece a ele ligado por algum tempo, mas, em média, 24 horas, através de leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita,
do organismo liberto. Nossa, deve ser uma cena muito incrível isso, gente. Para muitos espíritos, esse tempo em que permanece ligado ao corpo físico representa oportunidade de revitalização energética, após o esforço de desprendimento desencarnatório, uma vez que continuam a ser drenadas energias do veículo físico para pelo espírito do desencarnante. Rosângela, fala. Está correndo aí, mas me fez lembrar agora essas mortes pelo Covid. Que sofrimento que deve ser para o espírito, né? Pois é, né? Porque muitos, né? E para muitos é um sofrimento até duplicado, né? Porque para muitos, quando ele sabe que está, em alguns, deve dar um certo temor, né? Algumas pessoas ficam, sabe, tranquilas assim que a gente fala, né? Esperando, se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas, por exemplo, quem não tem o entendimento, eu acredito que seja duplicado isso, né, Eliane? Eu acho que é complicado, não sei. Deve ser muito angustiante mesmo, né? A gente está vendo por aí o trabalho, né, que tem, o tempo que leva para poder se desligar, né? Imagina você com a sua mente turbinando, assim, de sentimento, de ressentimento, de angústia. Que trabalho que deve ser para a equipe espiritual fazer com que essa mente se acalme para esse desafio. Verdade, é verdade. É verdade. Trata-se, ao que parece, escassas, em verdade, são as notícias a respeito de forças vitais necessárias, ainda ao espírito em seu retorno à dimensão espiritual, transferida do corpo etérico, antes do seu desprendimento do veículo físico, marcando o início da decomposição orgânica. A quantidade de energia que o desencarnante absorveria dependeria, obviamente, do seu adiantamento, ou seja, de seus condicionamentos, das suas necessidades materiais, ainda e das suas condições de adaptação à nova vida. Nessa fase em que o perispírito entra em processo de separação e de reconsolidação, o que André Luiz chama de histogênese espiritual, ocorre também o singular fenômeno conhecido como visão panorâmica de todo o passado, em que o espírito passa a recordar todas as experiências de sua vida em vertiginosa sucessão de imagens. Não foi isso que aconteceu com o irmão Jacó? Né? Passando muito rapidamente. Olha só o que Leon Denis fala maravilhosamente aqui. Esse fato, aliás, tem sido bem notado. Caído o vestuário da carne, escreve Denis, a luz penetra-o e sua alma parece nua, deixando ver o quadro vivo de seus atos, de suas vontades, de seus desejos. Momento solene, exame cheio de angústia e, muitas vezes, de desilusão. As recordações despertam em tropel e a vida inteira desenrola-se com seu cortejo de faltas, de fraqueza, de misérias. Da infância à morte, tudo, pensamentos, palavras, ações, tudo sai da sombra, reaparece a luz, anima-se e revive. Gostou, Vânia? Muito, amei. Eu sabia. É fantástico. Olha só o que Leon Denis coloca poeticamente, o que, no caso, o Franciscano Xavier está colocando, né? Mas o que Leon Denis coloca poeticamente, gente, eu sei que eu não gostaria de. Não vou terminar esse texto hoje, mas eu gostaria de saber com vocês se vocês querem que eu continue com o texto no próximo estudo, porque ele é muito rico, tá? Então, eu gostaria de opinião de vocês, porque falta, o tempo está chegando mesmo, né? Então, porque ele é muito rico, muito. Tem uma parte aqui, eu vou parar aqui no Leon Denis, só para que vocês vejam, é uma foto. Essa foto aqui, ela foi tirada, a foto é o espírito Karen Fischer,
deixando o corpo físico após a parada cardíaca que sofreu em uma cirurgia realizada por uma equipe de cardiologistas de um hospital de Frankfurt, Alemanha. Tem essa foto no livro. Então, tem muita coisa aqui muito, muito interessante. Mas aí eu quero saber de vocês, né? Eu acho que deve continuar assim. Está muito bom. A gente está tendo uma visão diferente. Aí, conforme o livro lá for falando, a gente já vai identificando exatamente. Também ótimo. E também pode continuar. Né? Continua assim. Qual é o nome do livro, Rosângela? Passa o nome do livro. Eu passo para você e passo qual é a edição. É a 4ª edição. Eu até baixei. Tá. Então, deixa eu repetir isso de Leon Denis para nós terminarmos, gente, que eu achei assim. Eu achei de uma beleza quando ele coloca cair do vestuário da carne. Olha que coisa linda que ele diz. Escreve Denis. A luz penetra-o e sua alma parece nua, deixando ver o quadro vivo de seus atos, de suas vontades, de seus desejos. Momento solene, exame cheio de angústia e muitas vezes de desilusão. As recordações despertam em tropel e a vida inteira desenrola-se com seu cortejo de faltas, de fraquezas, de misérias. Da infância à morte, tudo, pensamento, palavras, ações, tudo sai da sombra, reaparece à luz, anima-se e revive. Nossa, mãe, não tem como não terminar com Leon Denis. Eu vou fechar aqui então, mas vou passar para vocês, vou voltar para a sala, tá? Pronto, voltei para a sala. Eu sei que é um texto longo, mas é um texto interessante, né? Porque ele vai fazer com que a gente entenda os próximos capítulos o que o irmão Jacó vai trazendo e a gente vai lembrando e fazendo aquela comparação, tá? Mas tudo nosso tem o nosso horário, né? Então, chegou o nosso horário, tá? Aí eu vou pedir, no caso, Célia, você faz a nossa prece de encerramento, por favor. Esqueci de ligar o microfone. Vamos elevar o pensamento a Deus para agradecer por nossas vidas, a Jesus, nosso mestre, a espiritualidade amiga, que tantos esclarecimentos vem nos trazendo para ajudar essa nossa caminhada, né? Que fazemos no corpo físico, já fizemos várias vezes e aqui retornaremos várias vezes. E principalmente nesse momento agora que a nossos olhos parecem tão difíceis, mas que nós sabemos que tem por finalidade o nosso crescimento. Aquilo que hoje nos parece uma coisa cruel, que nos parece uma coisa assim descabida, monstruosa, a gente sabe que cada um está partindo na sua hora. Mas nós não podemos deixar de pedir a Deus, a espiritualidade amiga, que ampare esses irmãos dentro das suas necessidades. Sabemos que muitos vão levar por grande tempo essa perturbação, sem entender o que está acontecendo, então por isso eles precisam realmente receber muita ajuda, muito socorro. E assim também é nós, que aqui estamos, que vamos continuar a nossa caminhada, aqueles que estão lutando para permanecer aqui, que o Senhor os ampare através das suas equipes de socorro. Pedimos a Deus que nos envolva em sua paz e que nos reforce a fé, para que não percamos a esperança em nenhum momento dessa jornada, para que possamos, ao retornarmos melhor ainda do que chegamos aqui. Que a paz do Senhor permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus.